começar falando sobre a viabilidade econômica da estrutura metálica. Esse painel traz um questionamento. Quando construir em aço? Nós vamos ouvir agora as opiniões e análises técnicas e práticas de representantes da indústria da construção civil. Vamos acompanhar a análise de caso, destacando custos diretos e indiretos, benefícios e desafios, tendo em conta a sustentabilidade. Eu vou convidar agora ao palco para fazer a mediação desse nosso primeiro painel do dia, o especialista em análise técnica de projetos de infraestrutura e criador e coordenador dos projetos educacionais Engenheiro do Aço e Engenheiro de Pontes, que atendem mais de 400 engenheiros em todo o país. Seja bem-vindo, Daniel Ferraz. Daniel, muito obrigada por ter vindo fazer a mediação desse nosso primeiro painel do dia. Vou chamar agora os convidados desse painel. Convido agora o diretor técnico da Ironbuild de Engenharia Metálica e primeiro vice-presidente do Sinduscon Goiás, conselheiro da FIEG, da CEBIC e do CODESE Goiás. Seja bem-vindo, César Mortari. Bem-vindo ao nosso palco, César. Muito obrigada pela sua presença. Convido agora a gerente de Marketing, Inovação e Business Development da Gerdau e membro da Comissão Executiva do Centro Brasileiro da Construção em Aço, Rosane Bevilacqua. Rosane, seja muito bem-vinda, muito obrigada por participar desse nosso primeiro painel do dia. Convido também o fundador da Estúdio Mangoni Itália e Estúdio Mangoni Brasil. Ele desenvolveu projetos estruturais de edifícios, pontes e reabilitação, além de sistemas construtivos inovadores. Vamos receber o Enrico Mangoni. Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença. E para completar aqui esse nosso primeiro painel, convido o sócio da Next ESG e conselheiro da Recharge Brasil, que lidera projetos com foco em contabilidade de carbono, economia circular e análise de ciclo de vida. Bem-vindo, Márcio Castro. Muito obrigada pela sua presença, Márcio. Obrigado a todos os painelistas desse nosso primeiro conteúdo do dia. Vamos começar, então, Daniel, com você. Bom dia a todos presentes neste dia, um dia tão esperado. Parabéns aos organizadores, a Bcen, a Francal, a todos que estão aqui neste momento. Bom, minha função aqui é ser um mediador, né, dessa mesa aqui composta por pessoas altamente competentes e falar sobre a questão da viabilidade econômica da construção metálica. Vamos trazer algumas abordagens e discussões que vão ser muito proveitosas. Meu nome é Daniel Ferraz, eu atuo nesta área com muito orgulho. Eu tenho uma escola muito antiga de projetistas, onde a gente fala que a gente milita pela construção em aço. E militar vem do contexto militar, que a gente não só defende, como, se preciso, vai para a guerra. E todos sabemos que os últimos anos foram muitas batalhas que enfrentamos. Nós sofremos um encurtamento nos últimos anos e uma crescente de negócios e desenvolvimentos. E estamos num momento onde nós precisamos continuar essa labuta, essa batalha. Muitos de nós saímos antes do sol nascer em casa e voltam no fim do dia. Eu trabalho em São Paulo, mas moro em Vinhedo. Eu saio com o sol nascendo, nem meus cachorros levantam, só levanta a cabeça assim e olha para a gente. E saio com muito orgulho para vir trabalhar e defender o nosso mercado, que eu acredito que vocês também façam isso. Um dos gargalos que nós enfrentamos é o gargalo técnico, que é um dos que eu atuo atualmente, pois nós temos presenciados e lido sobre o crescente desinteresse sobre a engenharia civil. Ora, se menos engenheiros civis estão no mercado, estão interessados no mercado, nós vamos ter um gargalo técnico amanhã. E não só isso, a gente estuda menos metálica na faculdade.
Hoje, o engenheiro civil que é colocado no mercado, ele não consegue entender uma norma de ventos, ele nunca ouviu falar de um perfil dobrado, conformado a frio, ele mal sabe o que é uma tensão de escoamento de um perfil laminado, e a gente enfrenta esse déficit técnico que, muito logo, em que os engenheiros calculistas, que são pré-período de 2014, trabalharam, eles sairão do mercado, nós teremos um problema técnico a ser trabalhado. É onde eu milito também, e a gente, com a Engenheiro do Aço, 4 anos de trabalho, nós já temos 600 engenheiros totais sendo formados em desenvolvimento, abrindo a 11ª turma de pós-graduação, e neste ano abrimos a Engenheiro de Torres, que é Torre Telecom e Transmissão, com 110 alunos efetivados na turma 1 e turma 2. Por quê? Não se vê torre na faculdade, não se vê metálica mais na faculdade. E um jovem que tem 25 anos hoje e amanhã, ele é um comprador, um tomador de decisão, depois de 10 anos, em uma cadeia complexa e ampla, que pode ter nas mãos uma capacidade de decidir se vai na direção do aço ou não. Eu enfrento situações, vocês também, ao ponto de chegar de um diretor de CAPEX de uma grande empresa e tentar convencê-lo, explicar que aço patinável não aquilo não é ferrugem. Dá para fazer, dá para ser feito. E a gente a gente compartilha essa luta diária. E aqui nós estamos em guerra também. Nós estamos aqui para defender este mercado. E amanhã nós estaremos novamente nas nossas propostas comerciais, nos desenvolvimentos de projeto, tentando viabilizar os nossos negócios, e é para isso que nós estamos aqui. Então, que a gente possa ter esse momento proveitoso ao longo do dia de crescimento e desenvolvimento setorial. Bom, a primeira palavra é com o César. César. Pode ficar em pé, fica à vontade. O César vai trazer alguns cases e análises que ele tem feito ao longo da sua ampla experiência setorial na defesa da construção em aço de multipavimentos. Olá, meus amigos e minhas amigas, bom dia. Nós vamos abordar aqui um estudo. Eu posso ficar em pé? Não vamos ficar assim. Bom dia a todos. Nós vamos apresentar aqui um estudo que nós fizemos, inclusive, além da nossa apresentação, vai ser disponibilizado a todo o mercado uma planilha de Excel aberta para poder fazer essa conta que nós vamos mostrar aqui, que é um comparativo que nós logo vamos assistir aqui. Bem, aqui é a minha qualificação. Vamos pular isso aqui. Eu vou ter que ficar em pé mesmo. Ah, tá aqui. Desculpa aí. Apenas para contextualizar, nós, de novo, conseguimos chegar a 3 milhões de trabalhadores na construção civil, fichados, formalizados, mas o drama da nossa construção é que nós temos 2/3 da nossa construção informal, né? Nós temos mais de 6 milhões de trabalhadores informais, né? 95% das construtoras relatam problemas de contratação de mão de obra. Esse número é porque 5% mentiu. 5% mentiu. Todos estão tendo problemas de mão de obra. E, claro, todos nós sabemos, pouca atratividade do nosso setor, né? Então, nós estamos colocando aqui a construção metálica, a construção industrializada, de um modo geral, como, na nossa visão, é o caminho, não é só o caminho para ajudar a resolver a escassez da mão de obra, é o caminho para trazer atratividade novamente para o nosso setor. Acredito eu que, se não se fizer nada nesse sentido, a construção convencional vai entrar num total blackout de mão de obra, né? Então, porque os entrantes não querem entrar, é simples assim. Sim. Não, está tranquilo, agora eu
Estou acomodado. Então, aí estão as respostas, né? Pré-fabricação, mecanização, industrialização e digitalização dos canteiros e das obras, de maneira que, então, o caminho que nós estamos apresentando é a estrutura metálica mista e híbrida aço-concreto. Então, nós fizemos um comparativo com um prédio em Goiânia, de 22 pavimentos, um prédio hipotético, onde foi feito esse estudo na estrutura convencional em concreto e na estrutura metálica. O prédio é esse aí, os parâmetros que foram usados são esses, como o prédio seria em Goiânia, foram usados os parâmetros de Goiânia, né? O VGV de 12 mil, o CUB de quase 3 mil o metro quadrado, então o VGV desse prédio é 172 milhões. Esse é o prédio em concreto, né? E esse prédio, então, foi desenhado e foi calculado por 2 calculistas de renome em Goiânia, fizeram todo o cálculo estrutural do prédio para que ele pudesse ser orçado, né? Então, e ele foi orçado por 6 empresas construtoras e incorporadoras de Goiânia de ponta, né? Então, o comparativo é o comparativo de 15 dias atrás de empresas de renome do mercado. A estrutura metálica que foi bolada foi essa, uma estrutura mista e híbrida. Vejam aí que tem o core de concreto. Vejam aí, então, um core de concreto, core é o coração, né? Mas nós chamamos de núcleo, né? Então, núcleo de concreto, pilares quadradinhos em perfil soldado, preenchidos com concreto, laje em steel deck. Então, esse é o prédio que foi bolado para isso, para esse tipo de edificação. Vejam, obviamente, tudo parafusado, né? Inclusive a chegada no core de concreto parafusado. Então, esse é o prédio. Muito bem, nós fizemos o cálculo, então, do custo, e nós estamos falando face-to-face, face a face, quer dizer, o custo direto, né, da obra em construção convencional e a obra em estrutura metálica mista, né? E chegamos, então, nesses valores aqui, ó, 12 milhões a estrutura em concreto, 12 milhões e 600, 18.400 a metálica. Aí, na sequência, o que nós fomos fazer? A precificação das vantagens, né? Então, eu tive, vejam aí, uma diminuição das fundações, 13%, menor vulnerabilidade dos trabalhadores, quer dizer, menor exposição durante 3 meses, que foi o prazo que se diminuiu da obra, uma exposição de 0, e durante os outros 5 meses da execução da obra, metade do pessoal, de 37 para menos de 20. Né? Então, de maneira que existe um cálculo de percentual de acidentes por obra, por metro quadrado, esse foi o indicador que nós usamos. Aí, os custos fixos, diminuição dos custos fixos da construtora. Depois nós temos aumento de produtividade do escritório. Isso aqui é um cálculo. Vejam, um incorporador chegou para nós e falou assim, ó, eu tenho 15 obras e eu não consigo ir para 30 porque eu não tenho gente. Ele tem condição de ir para 30 se ele contratar a mão de obra dos outros, né? Esse é o princípio da industrialização, né? A sua empresa fica muito maior, né? Porque você usa os recursos dos demais. E vejam, o ganho financeiro, né, que é o maior, onde se considerou 80% de ocupação de 80% do VGV. Né? E redução dos resíduos, aqui a gente está abordando simplesmente o custo direto da caçamba. Né? Na frente nós vamos analisar outros aspectos. Então, temos aqui também a questão
olha aqui, ó, da fachada, né? Aumento da ABL, aumento de ABL, quer dizer, as dimensões dos pilares são menores, então eu tenho ganho de ABL. Eu tenho ganho nas fachadas, eu tenho ganho nas vedações internas. Por que isso? Porque as vigas são mais baixinhas, eu tenho um ganho de altura, e com isso diminuem todas as vedações internas e a própria fachada. Num prédio de 30 pavimentos, eu ganho o pavimento de vedações, né? Então, e a produtividade por não escoramento, né? Isso aqui, então, são 21 dias que você adiciona no plano de ataque do prédio, já que no metálico eu entro no dia seguinte no andar de baixo, imediatamente que ele for concretado, né? Então, e com isso, daí nós temos outras vantagens, R$128 mil. Então, olhem aqui, está aqui bem atrás de mim, 7.700.000 é a quantificação das vantagens. Muito bem. Se eu tenho 7 milhões de vantagens, então é fácil eu calcular que é 18.400.000 o custo do concreto, 12.600 a estrutura, 7.700 são as vantagens, de maneira que o preço final equalizado da metálica é 10.600, quanto? 15,65% menor. 15,65% menor. Mas isso não foi considerada a proteção contra incêndio. Então, fizemos uma simulação com proteção contra incêndio, daí essa vantagem ela desce para 8,37%. Tá bom, mas olha aqui, um exercício. Eu sei que aqui em São Paulo, por exemplo, o VGV é de mais de 20 mil, né? Então, fizemos um exercício com um VGV de R$16 mil. E a hora que eu passo para R$16 mil de VGV, sem proteção passiva, a vantagem de 32%, e com proteção passiva é 25%. Né? Se você leva esse VGV para 20 mil, essa vantagem é muito maior. Não é? Então, o que nós queremos chamar a atenção aqui é que agora nós temos uma ferramenta objetiva. Claro, você vai dizer, não, meu custo não é esse, é aquele, tá bom. Mas agora a ferramenta está disponível e está com indicadores mais caprichados. Então, esse comparativo pode ser feito pela sua empresa, né, com seus recursos dentro da sua construtora, da sua incorporadora. Continuando aqui, então, olha só, mas nós temos vantagens que é difícil precificar, mas elas existem. Elas existem. Olha aí, eu diminuí 500 viagens nessa obra. 500 viagens, então, desmaterialização. Mas olha só, o que é que eu diminuí? Eu diminuí menos internações de pessoas com problemas respiratórios. Quanto que custa isso para a sociedade? É difícil precificar, mas que existe, existe. Né? A infraestrutura, eu não deterioro ela, mas se eu fizer as 500 viagens, vai ter a deterioração. Né? Menos barulho e poluição, melhoria da velocidade média do trânsito, sustentabilidade. Aqui embaixo está, eu diminuí 134 caçambas. Vocês sabiam quantas caçambas um prédio de 22 pavimentos dá de resíduos? Né? Muitos chamam de resíduo, eu prefiro chamar de entulho, né? Porque vai para o lixão mesmo. São 500... A média é 470 caçambas. 470 caçambas numa construção convencional. E a gente conseguiu diminuir 134 caçambas com o nosso sistema. Então, vejam, isso aí principalmente é o quê? Menos pressão em cima dos aterros sanitários, menos problemas para a sociedade. Até então, o que eu quero dizer é que, então, não vamos penalizar quem usa isso e que pressiona o custo da sociedade, mas vamos trazer bônus para quem não fizer. Né? Esse é o chamamento. Quer dizer, juros menores, isenções ou diminuições de IPTU, diminuições de ISSQN, quer dizer, vantagens, algum tipo de vantagem para quem
bônus para quem não produz os custos para a sociedade. Essa seria a questão. Olha só, por exemplo, eu diminuo a madeira. Olha só, se eu diminuo drasticamente a madeira, eu colaboro para a diminuição do desmatamento da Amazônia. Quanto que vale isso? Se for só um prédio, é pouca coisa, mas e se fossem 100 prédios? Se fossem 1000 prédios? Não é isso? Então, essa é a questão. Eu diminuo a questão de água. 30% a menos de água, um prédio assim. 30% a menos de água não é só a água que você vai deixar de consumir e vai deixar de pagar na conta. É 30% a menos de água necessária, tratada e disponibilizada, né? Da mesma forma, a energia. A energia é menos 30% também. Olha só, em Goiânia não está ligando o prédio pronto. Tá? Tem um prédio que ficou 2 anos funcionando com gerador. Você acredita nisso, Rosane? 2 anos de gerador, prédio de alto padrão, porque a concessionária não consegue ligar. Então, diminuição de energia também é muito importante. E essa questão do incômodo da natureza, da vizinhança, você tem o barulho, você tem o incômodo. Então, se eu diminuir o barulho, se eu diminuir a poeira, se eu diminuir a quantidade de veículos, a quantidade de caçambas, isso tudo é custo que a sociedade como um todo paga no seu dia a dia. Cada um paga um pouquinho, né? É a socialização do custo. Então, se eu colaboro para diminuir isso, eu tenho que ser agraciado com alguma vantagem, né? Minimamente a vantagem ou a condição psicológica de saber que você está colaborando realmente, efetivamente, com a sustentabilidade, com um planeta melhor, né? E aqui, para finalizar, gente, então, olha só, outras questões que nós levantamos aqui, amigabilidade com ESG, menos retrabalho, melhor imagem da consultora. Olha só, se você termina 3, 4 meses a obra antes, o que isso tem a ver com a imagem da incorporadora? Tem a ver muito, tem a ver... essa incorporadora, essa consultora é muito boa, a obra anda rápido, né, atrapalha menos. Então, isso são os ganhos difíceis de precificar, que nós não conseguimos precificar, mas ainda vamos precificar, sabia? Na próxima edição, nós vamos trazer precificação para tudo isso. E aí, claro, melhor desempenho para o sismo e várias outras vantagens. Aqui, finalizando, então, tem a questão da circularidade, a melhor capacidade de reciclabilidade, maior confiabilidade para a norma de desempenho, que está sendo um problemão para as construtoras, né? O ativismo judicial trazendo os problemas de construção para dentro da justiça, questão de certificação e a questão das ferramentas de Lean Construction, principalmente, né? E o que eu quero dizer aqui é que, apesar de não termos medidores consagrados, né? O Márcio vai falar sobre isso, né, Márcio? Mas nós podemos intuir que, ao longo do ciclo de vida do prédio, que é cradle to grave, quer dizer, do berço ao túmulo, ou até do berço ao berço, né, fazendo circularidade, você, com certeza, a construção metálica, híbrida e mista, ela tem um ciclo de vida mais sustentável, né? Com certeza, só é difícil precificar, mas nós vamos precificar, vai ser um trabalho aí para frente, para que a gente consiga chegar nesse ponto. Então, o recado é esse: o seu próximo prédio em metálica, faça em estrutura mista, você vai ganhar dinheiro e muito mais. Obrigado. Obrigado, César. Tudo isso que a gente está falando e começando a discutir aqui, pessoal, não é um desvaneio técnico. A gente está acostumado a ver publicações de grandes empresas que fazem excelente trabalho, como a Codeme, de grandes edifícios de multipavimentos, mas quero trazer também ao conhecimento em pequenas empresas em todo o Brasil que fazem pequenos edifícios de até 10 pavimentos, 3, 4 por ano, como a Cofermon, lá da região de BH,
que fazem um excelente trabalho, fazem um trabalho de convencimento técnico e financeiro e viabilizam negócios nessas cidades. Então, o Brasil inteiro está fazendo multipavimento de construção em aço mista, e isso é uma realidade. Bom, Rosane está aqui representando a Gerdau. Obrigado, Rosane. Tem um grande... um dos momentos que a minha paixão pela estrutura metálica se intensificou foi quando em Ouro Branco eu fiquei de frente para o forno lá, saia Blank, antes de entrar do laminador, a 1000 graus Celsius, toda laranja, aquele calor vem sobre a gente. Assim, aquilo ali, para mim, foi impactante, e a Gerdau faz um excelente trabalho na construção metálica. Então, Rosane, com a palavra, por favor. Obrigada, Daniel. Bom dia a todos e a todas. Eu não vou conseguir ficar sentada, gente, para falar, então tentarei ser breve. Agradeço a Abcem, mais uma vez, pelo convite de participar do Construmetal. É muito legal a gente ver a casa cheia, né? A gente, como o Daniel falou, que milita há tanto tempo na construção metálica, é muito importante a gente saber que a gente tem um evento, né, para falar com os nossos colegas, mas também para trazer informação para a cadeia como um todo. E o objetivo da minha fala hoje é contextualizar um pouquinho o desafio da construção civil e onde a construção industrializada, e em particular a construção metálica, aparece como uma opção cada vez mais viável dentro desse cenário que nós temos da construção civil. Então, alguns grandes números da construção, o pessoal já falou um pouquinho sobre isso aqui nos discursos de abertura, o Mortari trouxe também aqui na fala dele, né? Então, a construção civil hoje, ela representa mais de 6% do PIB do Brasil, né? É um dos principais setores produtivos, que cresceu em 2024 a uma taxa de 4% ao ano, e a expectativa, aí, segundo o CEBIC, é que o crescimento do próximo ciclo aí até 2030 fique entre 2,5% e 13,5% ao ano. Então, é um mercado que, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos, não apresenta sinais de arrefecimento, né? A gente segue crescendo a taxas importantes, empregando muita gente e movimentando a economia do país. Quando a gente traz um highlight específico para o mercado imobiliário, né, e conectando um pouquinho com o que o Mortari já falou, né, o mercado imobiliário talvez seja o mercado onde a gente tem os maiores desafios dentro de todo esse cenário da construção civil, né? É um mercado que movimenta aí vai movimentar quase 3 trilhões de reais até 2030, né? E qual é o cenário que hoje a gente enfrenta, né, na construção civil? O aumento nos custos dos insumos, né, que é um fato, isso tem acontecido e que nos obriga a cada vez mais sermos cuidadosos e céleres desde a nossa etapa de projeto até a execução na obra, né? Então, reduzir desperdício é tão importante quanto projetar com materiais de alto desempenho para que a gente tenha o menor consumo possível, para que essas estruturas tenham o desempenho que a gente espera, né? A escassez de mão de obra é uma realidade na indústria, mas é uma realidade ainda mais urgente nos canteiros de obra, né? Então, quase todas as construtoras, se não todas as construtoras, já enfrentam esse desafio de escassez de mão de obra, e como é que a gente vai reagir a esse grande desafio? Além da escassez de mão de obra, né, nós temos o problema adicional da baixa produtividade nos canteiros, né? Então, vou trazer um pouquinho mais à frente aqui alguns dados. Infelizmente, dentro da construção civil, diferente de outros setores produtivos, nós não conseguimos evoluir as nossas taxas de produtividade no canteiro, né? O que cada vez mais nos faz pensar em tecnologias industrializadas, que eu possa produzir parte ou toda a minha obra, né, num ambiente industrial e trabalhar a obra cada vez mais como um ambiente de montagem industrial. Temos também o desafio do crédito, que não pode ser esquecido, né? Então, hoje, taxas de crédito muito elevadas para financiamento, e eu vou falar um pouquinho na frente também das dificuldades do financiamento, especificamente no cenário da construção industrializada, e ainda uma baixa adoção de tecnologia, tanto nos projetos quanto na execução. Então,
Falando um pouquinho desse primeiro bloco aqui, né? Custo dos insumos, escassez de mão de obra e produtividade no canteiro, né? A gente tem alguns números aqui que é de conhecimento de grande parte de vocês, né? Mas a gente teve aí uma escalada nos custos da construção, né? Principalmente aí nos últimos 10 anos, né? Então, aqui um comparativo entre INCC e IPCA, né? Então os custos da construção civil, eles avançaram muito mais do que a inflação, né? E isso traz uma pressão muito forte para o setor, para que a gente encontre alternativas, né? Então o INCC cresceu 1,6 vezes mais do que o IPCA nesse período, né, de 2005 até 2025. Isso é muita coisa, né? Então, isso significa que o custo realmente aumentou muito além do que os dados da inflação no país. E esse é um outro gráfico também que a gente fala muito, né? É aqui a evolução percentual dos custos na construção civil. Então, hoje, né, e a partir de 2005, com uma pequena reversão aí na época da pandemia, a gente tem a componente de mão de obra e serviços com um peso proporcional maior do que os dos insumos. Então, trabalhar o pilar de produtividade é extremamente importante, né? Hoje, a produtividade, a mão de obra, o serviço, ele tem um impacto maior do que o do próprio material, né? A matéria-prima que se executa no canteiro, né? E com isso, né, o que a gente precisa desenvolver para a nossa cadeia avançar mais? Controlar custos, melhorar a produtividade. É, de fato, investir em industrialização, seja usando materiais de alto desempenho, seja usando tecnologias construtivas que nos permitam aumentar a produtividade do nosso setor. Então, quando a gente fala um pouquinho aqui, né, também de custos, agora de adoção de tecnologias off-site, é importante a gente levar em consideração aqui como é que nós estamos posicionados em termos de produtividade, né? Então, esse aqui é um gráfico impactante, né, mas que retrata muito da realidade do que é o nosso setor da construção civil no Brasil, né? Então, Estados Unidos contando como base 100, né, em termos de produtividade. Aqui está o Brasil, né, com 18% da produtividade que um mercado americano tem nesse setor. Então, podemos ver pelo copo meio vazio ou pelo copo meio cheio, né? Eu vejo pelo copo meio cheio. Nós temos muita oportunidade de implementar tecnologias construtivas off-site e melhorar significativamente os nossos números de produtividade, de mão de obra dentro da construção civil. E, adicionalmente a isso, né, eu acho que é um gráfico explica o outro de uma certa forma, né? Aqui nós temos uma pesquisa também que é realizada pela FGV, né, com a adoção de sistemas construtivos pré-fabricados ou industrializados como um todo, como queiram, né, dentro da construção civil brasileira, né? Então, em média, menos de 35% das construtoras utilizam algum sistema industrializado nas suas edificações. Edificações não residenciais um pouquinho mais, né, residenciais um pouquinho menos, mas o fato é que a gente tem, de novo aqui, né, um mar de oportunidades para a gente avançar em termos de tecnologia na nossa cadeia construtiva. Falando um pouquinho aqui da questão do crédito, né? Esse é um ponto importante, né? A gente já vê discussões muito mais maduras acontecendo sobre esse tema, né? E então, hoje, qual é a realidade do crédito que nós temos na construção civil brasileira, né? A gente tem um sistema de crédito que libera os recursos contra a medição de avanço físico na obra, né? Isso, para a gente, da construção industrializada, é um pênalti gigantesco, né? Temos aqui diversos fabricantes, construtoras, projetistas. A gente sabe que quando chega no momento de eu montar a estrutura metálica lá no meu canteiro, eu já fiz investimento em praticamente 100% da matéria-prima, né, aqui do aço, por exemplo, né, e todo o processo de beneficiamento dentro da fábrica. Então, a gente precisa pensar em sistemas de financiamento que sejam adequados à construção industrializada, né? Para que a gente não precise
criar esse descompasso entre o fluxo de caixa, né, da construtora e o do financiamento imobiliário, né? Então, isso vai promover uma adoção muito mais fácil de sistemas industrializados se eu tiver um sistema de crédito que seja adequado às demandas do mercado, né? E um outro ponto importante, a questão de tecnologia, né? Então, a gente tem aqui, né, por exemplo, falando de uso do BIM, então a gente teve, sem sombra de dúvida, avanços importantes no uso do BIM, mas a gente precisa lembrar, né, que o BIM não é só na etapa de projeto, né? O BIM, como conceito, né, ele passa por todas as etapas da nossa obra. E aí a gente também tem muita oportunidade, né, de como é que eu avanço nas etapas de fabricação, de logística da construção, como é que eu levo em consideração também a parte de operação e manutenção e, eventualmente, até a parte de uma demolição e renovação, como o Mortari bem disse, né, do aproveitamento da estrutura metálica, e como é que eu conecto todas essas características, né, e todas essas avaliações que precisam ser feitas no modelo construtivo e não deixar o BIM restrito somente à etapa de projeto, porque aí a gente aproveita muito pouco dessa tecnologia. E aí, quando a gente fala dessa parte de conexão, né, quando a gente fala de sistemas construtivos industrializados, a gente tem aqui a estrutura da edificação como o papel principal dentro de um empreendimento. Por quê? Porque é na estrutura que todos os demais subsistemas industrializados ou não vão se conectar. Então, é muito mais difícil eu conseguir avançar numa fachada industrializada, num sistema predial industrializado, numa laje industrializada, se eu tiver uma estrutura que não tem uma precisão dimensional, que não tem uma rapidez de execução, que não tem uma agilidade e uma precisão necessária para conectar esses sistemas que podem ser produzidos fora do canteiro. Então, quando a gente fala em industrialização, o primeiro item que a gente deveria pensar é, de fato, na estrutura. Porque se eu não tiver uma estrutura capaz de receber componentes industrializados sem que eu precise fazer ajustes no canteiro, eu vou ter muita dificuldade de conectar esses cronogramas e de aproveitar toda a potencialidade que esses sistemas trazem, né? E outro ponto importante, fechando aqui a minha fala, é a questão da conexão da cadeia, né? Então, nós aqui conhecemos de estrutura metálica, mas muitos de nós não conhecem sobre instalações prediais, não conhecem sobre o projeto de arquitetura e sobre o contexto de cadeia como um todo, né? Então, hoje, cada vez mais, a gente precisa entender que uma obra não é só a estrutura, né? Uma obra é todo esse contexto que começa com a incorporadora conhecendo as diferentes soluções construtivas para colocar na mesa, né, sob a ótica da análise completa, quais vão ser os cenários, quais vão ser as vantagens de cada solução construtiva, como é que eu vou precificar cada uma dessas soluções, como é que entra o agente financiador aqui promovendo, né, a adoção dessas tecnologias, como é que a arquitetura precisa trabalhar para considerar diferentes sistemas construtivos, né? Como é que a engenharia precisa interagir com a arquitetura para garantir que o que foi pensado nessa primeira etapa seja, de fato, executado no projeto, né? Como é que a construtora entra dentro desse novo contexto, né, de uma montagem industrial e não mais de uma obra executada on-site? Como é que eu conecto, como o Mortari falou, o núcleo de concreto com a nossa estrutura metálica, como é que eu coordeno todo esse cronograma de obra? A figura do fabricante, importantíssima aqui também, né? Muito mais do que um fornecedor de uma estrutura metálica, mas um agregador de soluções. Como é que entram aqui, né, as fachadas, as vedações internas, e tudo isso se conectando com esse papel de integração, que é o que a gente mais precisa hoje dentro da construção, né? É esse papel de integrador que faz com que todos esses elos da cadeia se conectem e resultem em uma obra financeiramente e também
tecnicamente viável, né? E aí finalizo aqui a minha fala, né, trazendo um pouquinho para vocês o trabalho que a Gerdau tem feito de conexão da cadeia, e convido vocês a entrarem no nosso site e observarem um pouquinho dos cases que nós temos de operação, trazendo toda essa consultoria para ajudar a cadeia como um todo a se organizar e chegar na melhor solução construtiva, que às vezes vai ser metálica, às vezes vai ser concreto pré-fabricado, algumas vezes vai ser concreto armado, né? Mas falando muito mais aqui sobre conexão, sobre estudos de caso, sobre desenvolvimento de soluções alternativas, com um time aí disposto a dar toda essa assessoria técnica para o mercado. Convido vocês através do nosso QR Code, acessarem alguns dos nossos cases, entender um pouquinho mais do trabalho do que a gente tem feito, e ficamos à disposição para apoiar a cadeia como um todo no desenvolvimento da construção industrializada. Obrigada, pessoal. Obrigado, Rosane. A ponta da cadeia produtiva siderúrgica tem sempre essa ótica de olhar de forma holística, transversal e longitudinalmente o mercado, né? Não é só a questão da liga do aço, é o que viabiliza, de onde vem o dinheiro, importante esse desbalanceamento que foi citado, que realmente no início ali toda a estrutura foi fabricada, materiais, trabalhos já foram desenvolvidos. É uma outra dinâmica de trabalho. A palavra agora está com o Henrico. O Henrico, ele traz a visão do projetista junto com o design italiano, que todo mundo sabe que a engenharia italiana ela é diferenciada não somente na automobilística, mas também na engenharia estrutural. Bem-vindo a todos, é sempre uma grande honra para mim de fazer palestra na Construmetal. O que vou apresentar são alguns aspectos, digamos, particulares referente à viabilidade econômica das estruturas em aço. Então, quero que vocês entendam que alguma coisa que apresento não quer ser um julgamento de forma nenhuma, mas uma sugestão para impulsionar a construção metálica. Então, vamos lá. Não vai? Pronto. O título, digamos, da contribuição me deu uma ideia interessante. Será que a inteligência artificial não pode responder nessa pergunta? Ou seja, quando a construção metálica é viável economicamente? Ela respondeu perfeitamente, ou seja, quando a estrutura metálica é economicamente viável, quando se busca rapidez na execução, voos livres maiores, flexibilidade no projeto, redução do prazo de imobilização do capital. Olha lá. O que é interessante é que ela proporcionou que não é sensato, digamos, considerar somente o custo inicial do material em uma comparação com outros sistemas construtivos, mas deveremos ter em conta todos os outros aspectos. Ótimo. Então, sendo que a inteligência artificial ela não adivinha o futuro, é baseada sobre dados do passado, isso significa o quê? Significa que tudo o que ela fala é nosso. Então, significa que nós não somos bons em colocar valores econômicos nos aspectos mais vantajosos da estrutura metálica. Então, ela deu uma resposta super interessante. Outro aspecto que eu acho que digamos, bate também com o que Monteiro falou, eu acho que tem uma falta de projetistas, de soluções em aço. Não estou dizendo de calculistas, estou dizendo de projetistas.
Vamos lá. Então, os dois assuntos da minha contribuição. Se nós queremos que a construção metálica seja viável economicamente, todos os atores da cadeia do mundo da metálica devem contribuir. E o segundo assunto é que existem casos onde a estrutura metálica é a solução mais lógica, então nem se deveria falar de viabilidade econômica. Primeiro assunto, comparei as normas italianas. Bom, vamos dizer que as normas italianas são um benchmark das normas europeias. Comparei as normas italianas com as normas brasileiras. As normas são quase iguais, não tem muita diferença. Mas tem uma diferença fundamental. Se você olha na norma brasileira, tem um coeficiente de segurança sobre o material de 1,1. Na norma italiana de 1,05. Então, é uma diferença que parece inconsistente do 5%. Vamos ver. Vamos considerar um prédio multiandares. Nos prédios, a resistência à flexão, digamos, do andar e das vigas, ela é fornecida pela abas. As abas, em uma seção metálica, contam mais ou menos pelo 50% a 75% do total. Então, é como se, pelo mesmo projeto, com a mesma geometria, com as mesmas cargas, o projetista brasileiro deveria empregar vigas um pouco mais grandes. Quanto conta isso? Bom, fez uma conta muito simples. Vamos pegar um prédio multiandar com uma taxa de aço nas vigas de 30 quilos por metro quadrado. Isto conta 1,13 quilos por metro quadrado. Pode parecer muito pouco, mas se eu considero um galpão metálico, é inconsistente, muito pouco. Mas vamos pegar um prédio de 30 andares com 1.000 metros quadrados por andares. Quanto vale essa diferença? 34 toneladas, cerca de R$1 milhão. No caso de um viaduto composto, fazendo a mesma conta, eu chego em 36 toneladas com um viaduto de 400 metros por 12 metros de tabuleiros. Então, o que significa isso? Significa que em uma concorrência com o meu concorrente do concreto armado, o projetista da estrutura metálica é como se ele estivesse dando de graça um andar. Esses 5% de diferença que parece inconsistente, no final vale muito pela viabilidade econômica. Somente para entender o que o Brasil está empregando hoje, 1,1, nas normas europeias era empregado 30 anos atrás, no 1993. Mas é interessante entender isso. No aço, nós temos coeficientes de segurança maior que nas normas europeias. No concreto armado, nós temos coeficientes de segurança menores que nas normas europeias. Então, isso é meio estranho. Será que hoje, no 2025, eu devo confiar mais na segurança da estrutura do concreto armado referente a uma estrutura de aço? É meio estranho. Então, deixo essa sugestão para vocês. Segundo assunto, nós, nos últimos 20 anos, tivemos um avanço tecnológico incrível. O que aconteceu, todo mundo conhece, nos últimos 20 anos é inacreditável. Então, as consequências na atividade econômica dos últimos 20 anos não têm comparação com aquelas do passado. A introdução da inovação na construção civil notoriamente muito lenta. Então, será que os nossos prédios construídos hoje, mais ou menos como a gente fazia no passado, atendem todos os requisitos e as mudanças dos próximos anos?
Normalmente, a vida útil de um prédio são cerca de, não menos de 50 anos. Para uma ponte, não menos de 100 anos, que é um tempo muito longo para as variações que nós temos hoje. Tem muita gente que está estudando como os prédios do futuro deverão ser. Como deverão ser? Flexíveis, adaptáveis, desmontáveis. Os dois assuntos impactam onde? Na resiliência e na sustentabilidade. Resiliência. Nós temos mudanças climáticas. É óbvio que nós temos impacto daqui a 50, 100 anos nos prédios que não conhecemos, então as nossas estruturas têm que se adaptar. Por exemplo, isso é o caso da pandemia. Depois da pandemia, São Paulo mesmo teve muitos prédios que nascidos como prédio para escritórios que teriam o problema de ser reconvertidos em prédios residenciais. Então, com as estruturas de aço, tudo isso é muito mais simples. Esse é um caso que conheço, onde a gente trabalhou um pouco, que é um prédio em Londres, é o 60 London Wall, onde foi feito um retrofit de uma construção nascida em aço nos anos 70, incrementando dos 50% a superfície útil e o número de andares até 10. Não foi fácil, mas foi muito mais fácil que com outros sistemas construtivos. Então, o futuro das construções, eu acho, será muito mais feito para desmontagem que para demolições, que é o conceito da construção industrializada. Na construção industrializada, no final da vida, você desmonta, não vai demolindo. Falando de sustentabilidade, a gente sabe, é notório que nós deveremos, querendo fazer uma análise séria de sustentabilidade de uma construção metálica, a gente tem que considerar o ciclo inteiro da vida da construção. Onde impactam as construções desmontáveis no final da vida? As construções adaptáveis no uso. Vamos pegar o final da vida. Por que construções desmontáveis? Porque hoje é altamente importante recuperar no máximo os materiais que foram empregados. Ali mostra uma história interessante, acho que é nota, mas vale a pena dizer de novo. O aço é o único material que pode ser reciclado quase totalmente, produzindo um material da mesma qualidade. Outros materiais, concreto, madeira, você pode reciclar em parte, mas o produto da reciclagem é de qualidade inferior do material inicial. Então, nós hoje estamos pensando em soluções desmontáveis, onde tem steel deck desmontável no final da vida, referente à estrutura metálica. Ou tem projeto que pensa de reempregar as peças de um prédio que vai ser desmontados. Então, o futuro será muito mais marcado de construções parafusadas que de construções soldadas. Todo mundo está fazendo isso. Então, são loucos? Claro que não são loucos, mas hoje é tão importante reduzir a extração de novos materiais que temos a obrigação de aproveitar no máximo do que existe. Você vai entender melhor com um case nosso o que é uma estrutura desmontável. Essa é uma passarela que a gente fez em uma retrofit de uma ponte. Uma passarela metálica para sustentar os serviços, ou seja, eletricidade, água, esgoto e assim vai. A gente montou a passarela metálica aproveitando do tabuleiro existente da ponte de concreto armado e depois montamos na obra uma estrutura muito leve, 12 toneladas,
para 280 metros quadrados, um vão principal de 36 metros, 5 homens em 3 dias montaram tudo isso. A estrutura é interessante o quê? Que é inteiramente parafusada e ela pode ser variada como você quiser. Então, para soluções emergenciais, você monta e depois desmonta. Vamos entender ambientalmente qual é o impacto dessa estrutura desmontável. Esses são dados chineses, mas são notos no mundo. Em uma ponte, cerca do 90% das emissões são devidas ao material e à realização da estrutura. Então, sempre no caso das pontes metálicas, esses dados relatam que, mediamente, as emissões de um tabuleiro metálico fica entre 2,4 e 3 toneladas por metro quadrado. Imaginamos essa passarela de montar e desmontar 10 vezes. E comparamos isso com uma estrutura que você vai fazer 10 vezes. Bom, é óbvio que, no final, as emissões, no caso de uma estrutura que eu vou fazer 10 vezes, são 550% a mais, ou seja, 11 vezes a mais. Então, o impacto ambiental é muito menos de uma construção desmontável. E nem se fala da análise do custo. É óbvio que o custo é muito menor. Então, isso é um exemplo para entender o que pode ser uma construção desmontável. É claro que um prédio não pode ser desmontável 10 vezes, mas é importante que ele seja facilmente desmontável no final da vida. Então, poderia fazer tudo isso com outros materiais? Claro, eu posso. Posso fazer em pré-moldado, posso fazer de concreto armado, mas a única solução lógica, nesse caso, é a solução metálica. Então, nem deveremos falar de custo, porque hipotético maior custo inicial vai ser absorvido ao longo do tempo. Então, eu acho que o que é único não tem preço. Essa é a minha contribuição. Muito obrigado. Muito obrigado, Henrico. De fato, para quem é projetista, você olhar aqui, você está fabricando uma viga e vai montá-la, enquanto na construção de concreto armado você tem que mandar o vergalhão para corte de obra, levar o corte de obra, fazer a forma, escorar, lançar concreto, né? Então, são comparativos de produtividade que destoam, por isso que a gente acaba sendo apaixonado pela construção em aço. Bom, passo a palavra agora para o Márcio, que vai trazer a nossa ótica e visão sobre sustentabilidade aí com a questão do carbono. Bom dia a todos. Quero começar cumprimentando a ABSEM, em especial o presidente Horácio, a Kátia, Ulisses, todo o time da associação e também a equipe da Francal e os meus colegas de painel, né? Daniel, César, Rosane e Henrico. É uma honra estar aqui diante de líderes da construção metálica e da siderurgia. Hoje, eu acredito que estamos dando um passo importante rumo à medição dos impactos para a economia circular de baixo carbono. O César já fez essa provocação hoje, né? Assim, como é que a gente vai medir isso, né? Eu, quando comecei a trabalhar com inventários de gases de efeito estufa, contabilidade de carbono há 5 anos atrás, e eu sempre gostei de trabalhar com processamento de dados, processamento de faturas, eu achei que ia ser impossível, né? A gente sabe que é difícil já a contabilidade tradicional, né? Quando a gente começa a falar de contabilidade de gases de efeito estufa, o buraco é mais embaixo. Hoje, no evento aqui, a gente tentou trazer de forma simplificada, né, um pequeno exercício, né, que foi medir
a contabilidade de carbono, e eu gosto de falar sobre fluxo de caixa, porque fluxo de caixa, a gente não vive sem olhar o fluxo de caixa, né? A gente tem que estar de olho no fluxo de caixa. E o fluxo de caixa que o mundo tem que olhar agora é o fluxo de caixa das emissões e das remoções, né? Para a gente chegar lá no famoso net zero, né? E medir a contabilidade de carbono e fluxo de caixa de carbono, eu achei que fosse mais complexo, mas, assim, principalmente com o advento da tecnologia, com a inteligência artificial, com o volume de dados que a gente tem hoje, com as notas fiscais eletrônicas, com o PIX, né? Ou seja, vai ficar cada vez mais fácil a gente ter esse entendimento. Eu me lembro a primeira vez que eu fiz meu imposto de renda, que na época as notas fiscais eram carbonadas, né? Então, eu digo que a economia de baixo carbono está na época da nota fiscal carbonada. Eu, na verdade, pegava as minhas notas fiscais, colocava dentro do envelope e entregava no correio. Depois veio o disquete, tudo isso, e hoje a gente, quando vai fazer o imposto de renda, na verdade a gente abre ali o imposto de renda e os dados já estão ali pré-preenchidos, né? Eu acredito que no futuro próximo, a economia de baixo carbono e a contabilidade de gases de efeito estufa vai ser similar a isso. Ou seja, a gente vai ter os números ali que são tão difíceis para quem já faz inventário de gases de efeito estufa, que eu acho que a Rosane faz, né? Ela sabe a complexidade que é na Gerdau, que esses números eles venham de forma quase que automática. Então, hoje é um marco importante aqui para o setor a gente fazer a medição desse evento. Então, a gente fez a medição do evento, a gente fez a medição junto com a Francal aqui também dos estandes de forma isolada, então a gente está começando a fazer essas emissões. E por que isso, né? Porque é importante entendermos que no dia 11 de dezembro de 2024 foi sancionada a Lei 15.042, que criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. O sistema nasceu no Brasil, né, o mercado regulado de carbono. Não sabemos se é uma lei que vai emplacar e se vai ter fiscalização, mas, a princípio, na Europa, o ETS europeu já existe, são bilhões de dólares que circulam na economia, e a gente tem 70 países que já têm economia regulada, e então a gente acredita que sim, que o mercado ele, vai acontecer. Tá. Então, é importante a gente entender o seguinte, na legislação, eu vou tentar simplificar bastante aqui, acho que muitos já conhecem, mas para quem não conhece, acho que é importante nivelar. As empresas que emitirem acima de 10 mil toneladas de CO2 terão que reportar suas emissões. É mais ou menos como fazer o imposto de renda. Então, você emite mais de 10 mil toneladas, você tem que fazer o seu inventário de gás de efeito estufa e tem que reportar. Alguém sabe aqui quanto que vocês emitiram no ano passado? Então, é uma reflexão para vocês, né? Quanto que a sua empresa emitiu no ano passado? Foi mais de 10 mil toneladas? Se foi mais de 10 mil toneladas, vai ter que reportar. As empresas que emitirem acima de 25 mil toneladas, elas vão ter obrigação de compensar o excedente. Vão ter as metas, né, que é um cap, e aí vai ter uma meta de descarbonização, e em cima dessa meta, se você não cumprir a meta, você vai ter que comprar. Se você cumprir a meta e reduzir as suas emissões, você vai poder vender. Ou seja, 1 tonelada de CO2 equivalente terá preço. Isso muda a lógica da construção, da indústria, do mercado, que é o que a gente chama de economia circular de baixo carbono. O CO2 equivalente entra na equação da contabilidade. A gente entra em um novo ciclo no qual custos e carbono e outros KPIs, né, que César, que você estava provocando, que a gente vai ter que identificar, que a gente vai ter que olhar, o tempo, o Henrico também falou sobre isso, né, sobre o ciclo completo, né, e aí do berço ao berço e da economia circular, isso é possível medir, e cada vez mais a inteligência artificial tem nos ajudado nisso, né, de forma mais sintética e mais simples. E o Brasil tem uma posição privilegiada, né, e eu acho que a gente se comunica mal, às vezes, porque a gente faz pouca conta, e a gente tem pouco acesso a essas informações. A gente tem um aço com pegada de carbono mais baixa, em diversas regiões do país.
A nossa energia é majoritariamente limpa. Temos projetos de inovação em curso, como a produção do aço verde com hidrogênio, e o mundo todo está olhando para isso. O Brasil é uma green powerhouse, e muitas vezes a gente fica preso em lógicas de não defender da forma que nós deveríamos defender esse mercado. Antes de avançar aqui, e eu vou mostrar alguns números só, eu deixo aqui 3 perguntas para vocês. Quem é que sabe as suas emissões em 2024? Então, provoco novamente o fluxo de caixa de carbono. Quanto que você emitiu? E quanto que você consegue reduzir com inovação? Quem emitiu mais de 10 mil toneladas? Quem ultrapassou as 24 mil toneladas? Essas respostas, eu acredito que mostram onde cada um se encontra nessa transição. E para lembrar de forma simples, né? Um crédito de carbono é como um recibo climático. É a prova de que 1 tonelada de CO2 deixou de ir para a atmosfera, graças a um projeto sustentável. E é sobre essa nova equação entre custo, carbono e valor que a gente começou a conversar aqui hoje. É um tema extenso, longo. Eu estou estudando ele há 5 anos, estou no iníciozinho do processo. Acho que cada vez mais vai fazer parte do nosso dia a dia. O diretor financeiro vai ter que olhar para isso, carbono é ativo ou passivo, né? E não é um assunto só mais do time de sustentabilidade, é um assunto global, né? Então, assim, para finalizar aqui, acho que tem um minutinho, né? Então, eu trouxe aqui o Damon, né? Pai dos projetos de qualidade, e ele diz o seguinte, né, que não se gerencia o que não se mede o que não se define o que não se entende, e não há sucesso no que não se gere, né, fazer gestão. E aqui a gente vê o nosso desafio, né? Esse é o desafio, 50 bilhões de toneladas que são emitidas por ano. E a gente tem que descarbonizar, isso aí que é a transição energética, né? A gente, com as políticas atuais, a gente não está conseguindo descarbonizar, a gente continua lá, subindo lá dos 50 bilhões de toneladas, mas eu acredito que é possível fazer isso, desde que a gente tenha entendimento, né? Para que a gente diminua aí a temperatura do planeta, né? Eu costumo dizer que está com febre, né? Tá crescendo a temperatura. E aqui, assim, para mostrar rapidamente, né, assim, como é que são as emissões, a China tem aí 15,9 bilhões de toneladas, ou gigatons, né? Dos 50 bilhões que a gente tem. Os Estados Unidos, cerca de 6, Índia, 4, Europa, 3, né? Rússia, 2,7, Brasil ali com 1,3. Bom, é importante aqui a gente fazer isso aqui, e aí aquele cálculo que tem no QR Code, que vocês podem fazer o cálculo de vocês vão entender a medição de vocês per capita. Eu acho interessante que aí a gente começa a olhar para esses números aqui de uma forma diferente, né? Então, as emissões do Brasil, elas têm 3 formas de você olhar elas. Você olha elas só com combustíveis fósseis, que são 466 milhões de toneladas, ou você olha elas com todos os gases de efeito estufa, né? Sem contar o LULUCF, e aí é entre 1,1 e 1,3 gigatons. E aí, quando você entra no desmatamento, né, ou seja, que é o que a gente é mais criticado, aí o número sobe para 1,7 por 2,4. Ou seja, se a gente só considerar as emissões per capita com emissões fósseis, o brasileiro médio tem 2,3 toneladas de gás de efeito estufa. Se a gente considera todos os gases de efeito estufa, entre 5 e 6 toneladas por ano. E se a gente considera também o desmatamento da Amazônia, 11 toneladas por ano per capita. E aí eu comparei aqui per capita a gente com outros países, e aquela calculadorazinha que é o QR Code que vocês podem olhar, eles vão te dar as suas emissões per capita, até para vocês entenderem, cada um de vocês aqui, qual que é a emissão de cada um de nós. Que isso, somado no mundo inteiro, a população do mundo inteiro, que dão lá os 50 bilhões de toneladas. Tá? Então, assim, vamos medir. Se a gente medir e gerenciar, a gente vai ficar de olho no fluxo de caixa climático e aí a gente vai poder agir e mitigar o impacto
que nós estamos causando para o planeta. O planeta vive sem a gente, mas a gente não vive sem ele, né? Obrigado. Muito obrigado, Márcio, por nos trazer essa abordagem sobre a questão do carbono. Bom, terminamos aqui o nosso painel. Vou passar a palavra brevemente para cada um fazer as suas considerações finais aqui, começando pelo César. Bem, somente para dizer que, efetivamente, o nosso setor técnico, meio técnico nosso, tem que fazer um pouquinho mais de conta, né? Aqui nós trouxemos o desafio de fazer a conta, né? Porque o que acontece hoje, por exemplo, vou dar um exemplo de Goiânia, que é a praça que eu conheço mais. Para vocês terem uma ideia, Goiânia hoje é o terceiro mercado imobiliário do país, né? Só superado por São Paulo e Rio de Janeiro, e tanto em volume de unidades como em VGV. Então, é um exemplo interessante. Nós temos lá, hoje, em execução, 120 prédios com mais de 30 pavimentos, de mamando a caducando, né? 120 prédios. Desses prédios, nenhum é estrutura metálica. Estão sendo estudados 100 prédios. 100 prédios estão em lançamento, em projeto. Desses, quantos são estudados? Vejam, todo mundo fala em industrialização, então, tá bom, o que foi para trás foi. Não, está sendo projetado agora o prédio que vai ser entregue daqui 5 anos, 100% em construção convencional. Então, assim, realmente o nosso mercado, o mercado principalmente das incorporadoras, precisam realmente de pensar um pouquinho, porque isso aí chama-se greenwashing, né? Aprendi esse termo, Rosane, né? Todo mundo fala em greenwashing. Greenwashing é fazer mais ou menos e arrumar isso, né? Greenwashing é longe disso, é só querer, só falar e querer e não fazer nada para que isso seja alcançado. Então, realmente, eu posso dizer, o terceiro mercado do mercado imobiliário do país, daqui 5 anos, com certeza está contratado construção convencional. Está contratado. Pode ser daqui 6, 7 ou 8 anos, né? Então, realmente, o que está faltando é um empenho maior do meio técnico, do mercado, para entender a gravidade disso, porque não é só questão técnica. O Henrico trouxe aqui, se o produto é único, não tem nem conta para fazer, mas o convite é fazer a conta, minimamente isso, e eu acho que o setor todo se beneficiaria disso. Obrigado. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. Eu acho que as falas todas aqui, elas se somam, né, diante de uma realidade inegável já, né, de escassez de recurso, de necessidade de se fazer diferente. Mas o que eu trago aqui como ponto de reflexão das nossas falas como um todo é a necessidade de fato de conexão. A estrutura metálica, ela não é uma parte isolada do empreendimento. Enquanto a gente pensar no empreendimento em partes que não se conectam, a gente vai encontrar muito mais dificuldades do que facilidades, porque a maneira como o mercado se comporta, o as-is de hoje, é de uma forma que a construtora ela já domina o processo, né, da construção em loco, e com todas as dificuldades, né, ela ainda tem tentado encontrar maneiras de adaptar os seus sistemas, né, melhorar e otimizar dentro de um sistema convencional. Então, acho que a grande provocação que nós temos aqui enquanto cadeia da construção metálica é encontrar formas de nos conectarmos, né, todos esses players, né, entendendo que a estrutura é uma parte do todo,
E a incorporadora, principalmente, né, o cliente final, quem tem dinheiro, quem vai comprar esse empreendimento, ele não compra uma estrutura metálica, né? Ele compra um imóvel. E a gente tem muita oportunidade de evoluir em termos de projeto, em termos de execução, mas muito mais em termos de conexão. E que quando a gente conseguir isso enquanto cadeia produtiva, a gente tende a ter muito mais favorabilidade para que a gente aumente o número de empreendimentos que pelo menos levem o aço em consideração, né? A gente precisa pelo menos conseguir sentar na mesa para discutir, né? Porque números a gente tem, desde que essa conta seja feita de uma forma em que a gente leve em consideração outros benefícios para além da comparação 1 metro quadrado de estrutura metálica contra 1 metro quadrado de outros sistemas construtivos. Obrigada, pessoal. Bom, o que eu quero dizer é que hoje é muito importante pensar no ciclo de vida de uma construção. Ciclo de vida não é somente pensar nos materiais, mas as possíveis mudanças que uma construção pode oferecer ao longo da vida. Pode ser um ponte, pode ser um prédio. A estrutura metálica é muito vantajosa, porque ela, se é bem projetada, ela permite, é flexível, permite variações de uma forma fácil, o que os outros sistemas construtivos não permitem. O que eu gosto muito é uma fala de um arquiteto americano que ele diz que o edifício mais sustentável é aquele que já existe. Isso dá para entender o sentido da sustentabilidade, ou seja, fazer para não refazer. Como é possível que eu faça um prédio, depois de 50 anos o prédio não atende mais o mercado, digamos, requisitos, e eu tenho que demolir esse prédio para refazer um outro prédio novo? Isso não é sustentabilidade. Então, além de considerar a sustentabilidade em termos de materiais, precisa hoje considerar a sustentabilidade do empreendimento inteiro. E as estruturas metálicas, seja no setor predial, ou seja, na infraestruturas, ajudam muito. Já nós, por exemplo, fazemos, como se fala, adaptação de tabuleiro de pontes em metálica. É muito mais fácil aumentar um tabuleiro de ponte em metálica que não de uma ponte de concreto armado. Estou falando de concreto armado, mas não tenho nada contra o concreto armado. Estou dizendo as vantagens da metálica. Então, eu acho que vale a pena hoje, digamos, pensar nisso e em tudo isso a importância do projetista é fundamental. Bom, na construção, acho que um desafio fantástico que a gente tem é começar a medir a pegada de carbono de cada um dos materiais. E, a partir do momento que a gente começa a medir todos os materiais que tem numa obra, né, e que a gente tem esses dados com mais assertividade, que a gente começa a analisar esses dados, você começa também a inovar, né? E aí a inovação ela vem a partir da análise dessas informações. E esses dados vão permitir a gente a entender o que é mais sustentável no longo prazo, como o Henrico está dizendo, e não só da medida dos materiais, mas da logística para transportar esses materiais até chegar ao canteiro, da logística depois do desmonte, depois da logística
numa economia circular, no final de vida desse produto, né? Então, assim, eu que não conhecia e que me aproximei disso em função da tecnologia, para aplicar a tecnologia nessa contabilidade, eu me apaixonei porque eu percebi ali que, fazendo essa contabilidade de gases de efeito estufa, de materiais nas indústrias e tudo, a quantidade de inovação e de novos materiais que a gente vai ter condição de criar é incrível. Então, assim, fica aqui meu convite a vocês, né, de entenderem um pouquinho mais o que é o escopo 1, o que é o escopo 2, o que é o escopo 3, que é uma sopinha de letrinhas, mas que quando você começa a analisar aqueles dados ali, como a gente faz no fluxo de caixa ou no DRE, é muito interessante e a gente encontra oportunidades incríveis ali. Obrigado a todos aqui do painel pela participação, obrigado a todos os participantes. Caso vocês tenham alguma dúvida, venham falar com a gente vai estar aqui pelo evento. E, por último, um apelo meu, caso vocês queiram se juntar na Engenheiro do Aço, Engenheiro de Torres, ajudando esses centenas de alunos engenheiros na cadeia, vem falar comigo também, que a gente precisa olhar para essa sustentabilidade técnica também. Um bom dia a todos e um bom evento.